Olá, meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Estamos retornando com mais um programa aqui na página Estação da Luz Espírita. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E nós reunimos aqui o acervo que atenda às suas necessidades. Reunimos aqui a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, livros da codificação, palestras, entrevistas e etc., de modo que você encontre no mesmo lugar aquele acervo que atende às suas necessidades, pesquisa, estudo, lazer. E nós vamos rodar agora e por isso convidamos você para nos acompanhar em mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Vamos rodar um programa simplesmente imperdível. Programa Espírita, estudando a codificação espírita, o Livro dos Espíritos, perguntas 114 a 118, com Silva Almeida e Elisete Dias, ambas do Rio de Janeiro, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Olá, queridas amigas, queridos amigos do Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora mais um programa pela Rádio Cristo Consolador, o programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos. Aqui ao meu lado a minha amiga, minha companheira de trabalho, Elisete Dias. Oi, Elisete, como vai, querida? Tudo bom? Tudo bem, Silvia. Boa tarde a todos. Que bom, né? Estou vendo que você está ainda focada com a Comerge, né? Pois é, eu estava tentando renomear aqui. Agora não tem como renomear, né? Não, mas não tem importância. Para mostrar que você é uma grande trabalhadora, né? Está sempre jogando um ponto e outro. Muito bom, então. Bom, vejamos quem já está aqui conosco para irmos cumprimentando, né? Nossa querida amiga Vera Parente. Oi, Vera, querida. Boa tarde. Que bom que você está aqui conosco. Né? Muito Boa bom. Boa tarde, Vera. Como vocês sabem, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita e nós temos como hábito todos os nossos programas, todas as nossas transmissões, sempre com uma prece. Pedir aos queridos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores do nosso trabalho, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão nos ouvindo agora e que irão nos ouvir mais tarde, para que, nesse momento, elevem seu pensamento a Deus e, junto conosco, façam esta pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos orar juntos. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na compreensão de tudo o que iremos estudar. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz do Espírito. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o maior proveito deste programa e de todas as considerações que serão feitas hoje a partir do tema proposto. E assim, minhas queridas irmãs e irmãos, em nome de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga que conduz ao Web Rádio Cristo Consolador, está no ar mais um programa Estudando a Questão Espírita, o Livro dos Espíritos. Ok? Bom, agora, querida Elisete, por favor, lê para nós um trechinho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Silvia, o seu microfone, acho que o seu está picotando um pouquinho. Eu não sei se então, você está me ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Eu estava com o aplicativo aqui aberto, então fechei. Agora eu
estamos apenas com o aplicativo da rádio, eu espero que tenha melhorado, né? Porque essa internet é sempre terrível. Vamos lá. Vamos lá. Então, hoje, nos coube o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Instruções dos Espíritos, a Nova Era. Lá no último parágrafo. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Graças a Deus. Opa, graças a Deus. Eu vou aproveitar e beber logo um pouquinho de água, né? Porque eu já sei que eu vou falar bastante, então já vou logo refrescar a garganta, né? Vamos aproveitar, então, para cumprimentar outros amigos que chegaram aqui, né? Nossa querida... Oi, Rosa. Boa tarde, querida. Que bom que você chegou, né? Boa tarde, Rosa. Nossa amiga Miriam Becker também. Oi, Miriam. Boa tarde a todos. Ótimos estudos para todos nós. Se Deus quiser, né? Graças a Deus. Boa tarde, Miriam. Miriam está me dizendo que tem que um pouquinho, né? Um pouquinho picotando. Eu espero que melhore. Essa internet realmente é um problema, né? Dizem que ela está mais arisca do que outros. Hoje talvez sejam desses dias, né? Esperemos que melhore. Nossa querida... Olá, amigas, que a paz seja conosco. Um bom estudo a todos nós. Com certeza, querida. É muito bom ter você aqui, né? Boa tarde, Ednete. Nossa querida amiga Maria de Fátima Enes. Oi, Fátima. Que bom que você está aqui, querida. Boa tarde, querida Silvia Felizete. Boa tarde a todos os irmãos, pais e luz. Que bom, muito bom, né? Boa tarde, Fátima. Para todos nós, que assim seja. Bom, pessoal, nós estamos, né, naquela segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E nós estamos no capítulo 1, que fala dos espíritos. Nós já vimos a origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos. Vimos a escala espírita, não é? Vimos os espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, os espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos. No nosso estudo da semana passada, nós vimos os espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros, aqueles que já atingiram o ápice. E hoje nós vamos falar sobre a progressão dos espíritos, ok? Progressão dos espíritos. E aí nós temos a pergunta 114, que Kardec faz aos amigos espirituais. Os espíritos são bons ou maus? Olha isso. Os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se melhoram? Né? E aí os espíritos respondem o seguinte: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Né? Então, isso é muito interessante, porque nós somos espíritos, não é? E você veja aqui como os nossos amigos espirituais colocam essa responsabilidade, que é nossa, absolutamente nossa, a responsabilidade de nos tornarmos espíritos melhores. Nós sabemos, pelo que nós estudamos até agora, que nós, infelizmente, na escala espírita, nos colocamos ainda na terceira
ordem, que é a dos espíritos inferiores, né? Os espíritos inferiores, e por isso mesmo estamos alocados num planeta de provas e expiações, onde existe muito mais dor e sofrimento do que momentos felizes. A nossa natureza imperfeita, a nossa natureza atrasada, nos faz estar aqui. Então, nós costumamos sempre falar, né? Eu queria ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, todo mundo sempre correndo atrás da felicidade, mas acontece que a felicidade só depende de nós. A possibilidade de nós habitarmos mundos mais felizes está totalmente nas nossas mãos. Se nós efetivamente resolvermos trabalhar por isso, né? Só que não é fácil se conseguir, né? Estender a um mundo mais feliz, a um mundo de regeneração, ao qual a Terra está aspirando nesse momento. Um mundo de regeneração onde exista mais coisas boas, né? Mais atitudes felizes e mais atitudes fraternas do que atitudes infelizes. Só que nós precisamos trabalhar muito para isso. E o trabalho, todo ele moral, né? É todo um trabalho de vontade própria. A vontade de se transformar. A vontade de se tornar uma pessoa melhor. A vontade de renunciar às nossas más tendências. Né? Mas nós, na maioria das vezes, somos os primeiros a dizer isso não consigo. Né? Eu não consigo perdoar, como Jesus falou. Então, a gente fala aquela coisinha bobinha. Não, perdoa, eu perdoo, só não esqueço, né? Gente, o perdão é quando você efetivamente passa uma borracha, esquece aquilo, deixa para lá, entendeu? E já passou. E você começa a analisar, né, as dificuldades daquele irmão, porventura ter feito alguma coisa para você menos feliz. Você começa a olhá-lo com olhos mais condescendentes, compreendendo que ele ainda não atingiu um determinado patamar evolutivo para compreender que aquele tipo de comportamento é inadequado. Né? É inadequado. Ele ainda está daquela forma. Né? E quantas pessoas nós vemos, né, no nosso dia a dia, que às vezes tem comportamentos que a gente fala, nossa, não está fazendo nada contra nós, mas são comportamentos inadequados, né? Às vezes, uma pessoa que, sei lá, grita na rua, ou fala os palavrões, ou tem um jeito agressivo de si, e a gente fica, nossa, que horror, como é que essa pessoa é agressiva? Fala alto, a gente até diz, que não tem educação. Né? Então, efetivamente, essas pessoas ainda não atingiram um determinado nível evolutivo. Né? Assim como nós também. O nosso nível não é lá essas coisas, porque senão não estaríamos aqui nesse planeta, né? Mas o bom de tudo isso é saber que só depende de nós. Né? Só depende de nós. Do nosso esforço pessoal de melhoria, de domar as nossas más tendências, de fazer, né, morrer definitivamente o homem velho, né? E fazer crescer o homem novo. Né? Então, realmente é como você falou, né, Silvia? Quando a gente usa de empatia, né, a gente se coloca no lugar do outro, a gente deixa esse julgamento, né? Porque a gente entende que, né, coitado, isso é o que ele pode dar no momento, né? Então, se a gente consegue entender isso, né, a gente começa a trabalhar em nós esse processo do perdão, né? Porque enquanto a gente ficar firme naquela questão de vítima, né? Ele me fez isso, né? Eu sou a vítima. Enquanto a gente continuar nessa postura, a gente não consegue perdoar realmente. Mas quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, né? Ver as dificuldades dele, né? Aí a gente consegue entender melhor o outro, ter mais compaixão, como você falou, e trabalhar esse perdão dentro da gente, né? Exato. E compreender, né, Elisete, sobretudo, né, que não cabe julgar, né? Não cabe julgar, porque, sim, com certeza, nesse estágio que o nosso companheiro de caminhada está, nós já tivemos algum dia. Sim. Até pior, né? Felizmente, conseguimos superá-lo. Mas é uma questão que realmente nós
precisamos trabalhar, né? A compreensão, a condescendência, a benevolência, né? Porque saber que é apenas um irmão de caminhada que está um pouquinho, talvez, mais atrás do que nós. Mas ele vai chegar lá, né? Ele vai chegar lá. Então, é compreender. É a mesma coisa que você olhar uma criança que está sentada à mesa, comendo sozinha, né? Ela vai se lambuzar toda, ela vai derramar comida, né? E você olha e você não fica assim tão aborrecido, porque você compreende que porque ela é muito pequenininha, ela ainda não sabe, né? Então, nós temos que olhar esses irmãos que cometem ainda determinadas iniquidades como crianças espirituais, que ainda não aprenderam que aquilo não se faz, né? É como disse Jesus, né? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, né? É pura ignorância, né? De ignorância de ignorar, de desconhecer efetivamente como se comportar, como se relacionar uns com os outros. A Fátima está aqui nos dizendo uma coisa, vejamos. É que esse conceito de felicidade que temos, uma felicidade fugaz, de satisfazermos nossa vontade egoística e vigilante sem nos esforçarmos para evoluirmos, aí sofremos e nos revoltamos. Na verdade, Fátima, o que acontece? O conceito de felicidade nosso está muito ligado a bens materiais, a aquisições materiais, né? E, naturalmente, as aquisições materiais, não é? Não nos permitem, né? Não nos dão esse controle, né? Não nos dão esse controle, porque você pode ter a casa própria. Nossa, mas você pode não conseguir a casa própria, né? E por isso você não vai ser feliz, né? Nós temos que parar de colocar a nossa felicidade em bens materiais ou colocar a nossa felicidade nas mãos de outras pessoas. A nossa felicidade, ela deve residir, né, em estarmos felizes conosco mesmo, com o nosso comportamento, com a nossa vida, com o que nós fazemos, e observarmos os verdadeiros valores, que são os valores do espírito, aqueles valores que ninguém pode retirar de nós, né? Sim. Que ninguém pode retirar de nós. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Tudo que é material, você pode conseguir ou não, mas o que é do espírito só cabe a você conseguir, né? Então, quando você começa a ter uma visão mais ampla, espiritualizada da vida, você não dá tanto valor assim às pequeninas coisas, mesmo porque você, a partir desse momento, você tem a noção de que você é um espírito imortal vivendo uma vida muito curta na matéria, e não ao contrário, né? Não ao contrário. Então, o valor tem que ser para as coisas espirituais e não o valor às coisas materiais, que são passageiras, são efêmeras, que hoje você tem, amanhã você não tem mais, né? Então, é muito interessante isso. A Fátima, continuando colocando aqui, ela diz, e como você falou, bem falou, Silvia, é um esforço individual de cada um de nós, com certeza. Com certeza. Um esforço para nós, moralmente, com toda certeza. É algo que depende exclusivamente de nós. Às vezes você recebe uma mensagem de assim, para acordar, você tem duas opções. Ou você vai ser feliz, ou você vai ser infeliz. A escolha é sua, né? Então, realmente, a escolha é nossa. Mesmo que nós tenhamos contratempos, nós temos que pensar, eu posso ficar extremamente aborrecido com esse contratempo, ou eu posso considerar que é apenas um contratempo passageiro, né? E que eu vou superar e vou seguir em frente com a minha vida tranquila. Realmente é uma opção, né? É uma opção. Bom, vejamos então o que os nossos companheiros de Djalma e Ana Maria nos falam a respeito dessa questão 114 do Livro dos Espíritos, que fala da progressão dos espíritos. Eles dizem o seguinte: o espírito imortal é o único responsável pelo seu destino. Exatamente. O único responsável pelo seu destino, ou seja, um caçador de si mesmo. E é através das reencarnações sucessivas que ele se aperfeiçoa e se ilumina, contando o seu próprio esforço e
com a ajuda de irmãos espirituais afeiçoados a ele. Exatamente o que nós estamos falando, né? Só depende de nós. E, obviamente, não estamos sós nessa luta, né? Nessa batalha pela perfeição. Deus, na sua infinita misericórdia, coloca ao nosso lado o nosso guia espiritual, que nos orienta, que nos ajuda, que nos intui nas boas decisões, né? Vários outros espíritos que também nos são afeiçoados, né? São os nossos parentes já desencarnados, são espíritos simpáticos de outras existências, né? E temos nesses espíritos que são ligados a nós por afeição, aqueles que gostam de nós, que querem, já estão no outro patamar e querem nos ver crescer, e aqueles com os quais nós fazíamos as besteiras, né? E que querem que a gente continue fazendo as besteiras. Depende de nós com quem iremos sintonizar, né? Com quem iremos sintonizar. O que eu desejo para mim agora? Uma vida mais espiritualizada, mais voltada para o bem, uma vida de bagunças, uma vida de prazeres efêmeros, né? Como eu gosto de dizer, como existem tantos por aí, né? É aquela questão, o que eu desejo fazer, né? Emagrecer as minhas iniquidades e passar pela porta estreita, ou continuar carregando todos os meus vícios e as minhas iniquidades e passar livremente pela porta larga, né? Como se diz, a porta da perdição, né? Então, é realmente uma questão sempre de opção. Sim. E aí, tem uma outra coisa muito interessante, Elisete, que nós temos que lembrar, né? As pessoas costumam falar assim, porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, porque eu não tive oportunidade, ou porque fulano me atrapalhou, ou porque fulano não me deixou. Nós precisamos parar de terceirizar a culpa. Quando nós fazemos ou não fazemos determinada coisa, isso ocorre única e exclusivamente porque nós quisemos ou não quisemos fazer, né? Então, é muito interessante que a gente comece a assumir, né, as nossas colheitas, né? Foi o que eu passei, então é o que eu vou colher, né? A Nora Liberato, que chegou aqui agora. Oi, Nora, tudo bom? A Nora entra com o WhatsApp, eu acho, tem o Facebook do Paulo, né? Paulo Liberato, mas na verdade a Nora que está aqui conosco. Boa tarde, Silvia. Vou tentar acompanhar esse estudo, espero muito que consiga. Se Deus quiser, você vai conseguir. Vai conseguir. Com certeza, né? Então, vamos lá, gente. Agora, a nossa questão aqui. 115. Kardec pergunta. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Né? Olha, a primeira pergunta do Kardec, a 114, ele pergunta se os espíritos são naturalmente bons ou maus, ou seja, se eles são de natureza boa ou má, ou se eles, né, vão evoluindo, se tornando bons por seu próprio esforço. E aí é dito que eles evoluem por seu próprio esforço. E aí Kardec pergunta, desses espíritos, né, alguns terão sido criados bons e outros terão sido criados maus, né? É a pergunta de Kardec. Se Deus criou uns espíritos bons e outros espíritos ruins, né? E aí os amigos espirituais nos falam o seguinte: todos os espíritos simples e ignorantes. Sem saber. E a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los. Ou eles você precisa desligar seu som. Tá, um barulho externo bem grande. Ok, obrigada. Bom, então ele diz o seguinte, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, né? Então, todos simples e ignorantes, sem saber coisa alguma. E a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, ou seja, para aproximá-los de Deus mesmo, né? Eu sempre costumo falar o seguinte, que Deus criou, né, como se fosse um círculo, né? Então, Deus, lá no topo do círculo, criou os espíritos simples e ignorantes e disse, sigam o seu caminho e retornem para mim
espíritos evoluídos, espíritos puros, né? Então, é o que ele diz aqui. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber coisa alguma, e a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si, né? Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, né? Porque os espíritos puros, eles não alimentam nenhum tipo de sentimento menos feliz. São os sentimentos menos felizes que nós temos, orgulho, vaidade, egoísmo, inveja, ciúme, que nos fazem infelizes, né? Então, nessa perfeição que os espíritos vão atingir quando estiverem próximos a Deus, que eles vão encontrar a verdadeira felicidade, né? Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento, né? Então, muitas vezes, as dificuldades pelas quais nós passamos, elas vão nos brilhando, elas vão nos corrigindo dos nossos erros. Então, se você, de repente, passa pela prova das dificuldades financeiras, você vai passar a ser mais condescendente quando você vira um irmão em dificuldades financeiras também, porque você já vivenciou aquilo. Então, você vai ter maior empatia com a situação dele. Se você vê um irmão, né, órfão, ou um irmão que tem algum tipo de enfermidade, você já passou por aquela experiência, você vai entender melhor, né? Na verdade, todos nós temos maior empatia com as dores alheias, em geral, a gente vive também igual, né? A gente vive igual. Às vezes você pode pensar, né, que R$10 não é nada. R$10 que não é nada. Mas para quem não tem nada, R$10 pode significar 2 litros de leite. E talvez um pãozinho, né? Então, gente, tudo depende do seu ponto de vista, né? Do seu ponto de vista. Então, nós temos que analisar isso. E a experiência que vai nos fazer, né, ver isso. Alguém nunca passou necessidade quando você fala, custa R$10. Aí você vai, R$10 não é nada, é besteira. Não, para você pode ser, porque você nunca passou pela necessidade de ter que comprar um litro de leite e não ter R$10 para comprar, né? O litro de leite vai ser feito. Então, tudo depende, né, da nossa experiência. E nós vamos aprender a ser mais empáticos, mais solidários, mais fraternos, quando nós vivemos o problema que o nosso irmão está vivendo, né? Então, isso é que Deus nos ensina com as diversas existências. Porque hoje eu posso estar numa posição de ser uma pessoa abastada, que não tem problemas financeiros de qualquer espécie, e numa outra existência eu posso renascer com problemas financeiros, né? Sobretudo se eu não soube bem usar aqueles recursos que Deus me emprestou, né? Então, é tudo muito interessante, né? Bom, aí ele continua aqui, a perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, as provas que Deus lhe impõe é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. É aí que nós temos o chamado pranto e ranger de dentes, né? Então, aqueles que, de uma certa forma, não vivem segundo as leis de Deus, né, serão julgados, né, como Jesus falou, aquela coisa toda alegórica, né, na fornalha de fogo, onde haverá prantos e ranger de dentes. O que é fornalha de fogo? É uma nova experiência, né? Vamos passar pela nova reencarnação, cheia de dificuldades, e aí nós vamos ter pranto e ranger de dentes. O que é o pranto? É quando você passa pelas expiações e você aceita sem murmurar. É óbvio que você vai sofrer, porque não é fácil. Muitas situações são bem complicadas. Você pode
determinado momento, você está triste, né? Triste, choroso, é o pranto, mas não a revolta. O ranger de dentes é a revolta. É quando você, nossa, mas isso tudo acontece comigo, porque Deus esqueceu de mim, porque isso, por aquilo, né? Então, esse é o ranger de dentes. Então, quando você é julgado novamente para a sua melhoria, para o seu crescimento, para o seu burilamento, em uma nova existência terrena, você pode enfrentar as dificuldades daquela existência com pranto ou ranger de dentes. Com pranto, você obviamente vai sofrer, mas de uma forma paciente, resignada à vontade de Deus, e que se vê estar passando por aquilo que você precisa e merece. Agora, se você ficar revoltado, o que vai acontecer? Você simplesmente vai passar por toda aquela problemática e não vai ter aprendido nada. E aí, o que vai acontecer? Fatalmente, você vai ter que repetir a prova. Né? Você vai ter que repetir a prova. Então, isso é muito, muito sério, né, gente? Então, quando a gente começar a reclamar muito da vida, das coisas e dos problemas, prestemos atenção, que pode ser que a gente seja constrangido a reviver a mesma experiência, uma vez que aparentemente não aprendemos, né? E até, Silvia, a gente reviver a mesma experiência, só que muitas das vezes num cenário diferente. Porque nós não aproveitamos, né? Nós não aproveitamos, né, toda aquela conjuntura que foi feita para que a gente pudesse passar por aquilo e conseguir vencer, né? Aí a gente reclama, a gente não aceita, aí o que acontece? Na próxima a gente vem para resgatar aquela prova, mas não vamos vir com todas aquelas facilidades que a gente veio da outra, porque a outra foi planejada para isso, né? Aí a gente vai repetir de ano, né? Repetindo a prova, mas só que vamos ter mais dificuldade, né? Exatamente. Muito bem lembrado isso, Elisete. Muito bem lembrado. O fato de repetir a prova, de precisar repetir a prova, não significa que nós iremos repeti-la nas mesmas condições. Isso. Você lembrou muito bem, porque efetivamente você está repetindo aquela prova, né? Foi feito todo um planejamento encarnatório com todas as condições ideais para você passar muito bem, né, por aquela situação. Só que você é rebelde, você é indisciplinado, você quer fazer as coisas do seu jeito, né? E aí você reclama porque você não quer passar por nenhuma dificuldade, você reclama e, obviamente, não aproveita a experiência e não passa na prova. E aí você pode comparar a situação àquele aluno que estuda no colégio, né, de ponta, super moderno, né, com todas as regalias, com todas as coisas boas, né, um laboratório sensacional, ar-condicionado na sala, mil coisas ótimas. Só que você não aproveita as aulas, né? Você fica brincando, você falta, você não faz exercício, você não presta atenção, você fica o tempo todo tirando bolinha da sala e tal. Conclusão, você não passa de ano. E aí você tem que repetir, né? Você tem que repetir. Só seu pai vai falar para você assim, olha só, meu filho, eu paguei melhor colégio para você e você desperdiçou, agora tu vai ficar no colégio aí gratuito, sem metade das condições que você tinha nesse outro colégio e naquele que você vai se virar. Ou seja, normalmente, quando nós desperdiçamos uma oportunidade de crescimento, né, através de uma encarnação, reclamando, né, nós vamos voltar àquela experiência em situação mais difícil ainda, já que você não aproveitou, então você não merece ter essas condições. Você vai voltar, mas em condições mais difíceis, né, mais desafiadoras. Então, prestemos atenção, né? Porque senão a gente vai voltar em uma situação pior, né? Mais complicada ainda. Me lembra muito, Elisete, o caso do Camilo Cândido Botelho, né? Que ele nasceu numa família relativamente tranquila, num ambiente tranquilo, e ele tinha como prova, em determinado momento da sua vida, ficar cego, né? Que é o Camilo Castelo Branco, pseudônimo, né? O Camilo Castelo Branco. Porque, naturalmente, ele tinha um resgate a fazer com relação à questão da cegueira.
em vida anterior ele havia cegado uma pessoa, então ele precisava resgatar aquilo. E aí estava em boas condições, numa casa, com empregados, com isso, com aquilo, e ficou cego. Ah, não, para ficar cego, para viver cego, eu prefiro me matar. E aí ele tirou a própria vida e depois, fatalmente, ele iria reencarnar, né? Reencarnar, ficar cego outra vez, porque ele não passou pela prova, ele tentou escapar da prova, só que iria reencarnar em condições ainda mais difíceis, né? Mais difíceis, que a prova da cegueira para ele seria muito mais complicada, né? Muito mais complicada, né? É porque da prova. Então, qualquer pessoa que pense, né, que o suicídio é a solução para qualquer coisa, esteja certo que não, que vai tornar a sua existência ainda mais complexa, além de todos os problemas, de todas as dores que irá atravessar até que lhe seja dada a oportunidade de existência, né? Então, o suicídio, estou fora, né? Nada a ver. O melhor é viver, né? O melhor é viver, realmente. Bom, e o que eles têm aqui para nós, com relação a essa questão 115, é o seguinte. Os espíritos foram criados simples e ignorantes e só com o tempo se tornam complexos. E é exatamente essa complexidade que muitas vezes trazem viciações, que precisam ser combatidas para que não haja atraso na evolução. O trabalho, a paciência, a resignação, a coragem, a determinação, a bondade, o compartilhamento e a ternura são antídotos contra o ódio, a maldade, o rancor, a raiva, o orgulho e o egoísmo, que são corrosivos que impedem o espírito de alcançar a iluminação espiritual. Nós vemos que eles aqui, né, fizeram um comentário colocando vários vícios, vários defeitos, né, que nós, a maioria de nós ainda traz, e que a única forma, né, de nós eliminarmos esses vícios, esses defeitos, é substituindo-os por virtudes. Por virtudes. Né? Substituindo por virtudes. Então, ele fala, né? Ele diz, precisam ser combatidas, as viciações precisam ser combatidas para que não haja atraso na nossa evolução. Claro, porque quanto mais vicioso o espírito for, mais ele vai demorar a atingir a plenitude e a felicidade. Né? Então, ele fala, precisa de trabalho, paciência, resignação, coragem, né? Ao contrário de quê? De maldade, de ódio, de rancor, de orgulho, né? De egoísmo, tudo isso. Então, é muito importante que nós... É por isso que a todo tempo, dentro da doutrina espírita, nós falamos da nossa reforma íntima. Né? Que nós somos espíritos criados simples e ignorantes, que ao longo das nossas inúmeras existências na caminhada em direção ao Pai, não é? Nós, no uso indevido do livre-arbítrio, cometemos muitos equívocos. Né? Então, nós precisamos efetivamente aproveitar essa encarnação para corrigir as nossas más tendências. E, conhecendo a nós mesmos, nós vamos saber exatamente quais são aquelas más tendências que nós temos e aí trabalhar para eliminá-las, né? Aí a necessidade também que tem no livro dos Espíritos, né? O conhece-te a ti mesmo. E quando você se conhece, você sabe exatamente aquilo que você precisa eliminar, né? Bom, aí temos aqui a pergunta 115A, que fala o seguinte. Segundo o que acabaste de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo, pouco a pouco, os conhecimentos de que carecem com o percorrer as diferentes fases da vida. Está falando aqui, o espírito é como uma criança, né, que nasce ignorante, sem experiência, e ela vai adquirindo a experiência nas diversas fases da vida. Né? E os espíritos dizem que sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende de sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Exatamente. Né? Algumas crianças são mais teimosas, você quer ensinar, quer fazer acontecer, mas ela não quer, ela quer o que ela quer, do
jeito dela, aquela criança rebelde, né? Então, naturalmente, que ela vai demorar mais a aprender. Assim somos nós como espíritos também, né? Podemos fazer a nossa caminhada mais rapidamente ou mais lentamente, de acordo com a forma como nós estamos dispostos a caminhar, né? E aí ele faz uma outra comparação também, ele faz uma outra colocação, melhor dizendo que a vida do homem, ou seja, a vida na matéria, ela tem princípio e fim, mas a vida do espírito, ela é, né, eterna. O espírito, ele tem princípio, mas não tem jamais fim. E é na matéria, justamente, que nós vamos evoluir bastante, né? É justamente no trato com os espíritos, né, que são tão imperfeitos como nós, que nós iremos aperfeiçoando a paciência, né, a benevolência, a compreensão, né, os sentimentos mais fraternos e tudo mais. Seria muito fácil evoluir numa caverna sem ninguém, né? O difícil é você evoluir no contato direto com os espíritos, que na maioria das vezes têm pensamentos completamente diferentes dos seus, né? E olha o exercício de compreensão que nós precisamos ter no trato diário com os nossos irmãos de caminhada, né? Porque são todos diferentes. Cada um tem uma visão da vida, uma visão de comportamento, uma visão de como deve agir, né? E nós, sobretudo eu coloco muito isso, no local de trabalho, onde você não escolhe com quem trabalha, não é? No local de trabalho, você está com todos os tipos de pessoas. Se você, de repente, está num grupo de amigos, você escolhe os seus amigos, né? Mas no seu trabalho, não. Então, eu considero que um dos maiores desafios de relacionamento humano está dentro do nosso local de trabalho. Ali, se você exercitar, né, os ensinamentos espíritas, você vai progredir bastante. Porque ali você exercita a paciência, a compreensão, a indulgência. Você exercita o seu desligamento das fofocas e da maledicência, né? Então, é muito interessante. É um excelente local de treinamento para ser pessoas melhores, né? O nosso local de trabalho. Ok? Bom, eu acho que aqui não temos nenhum comentário. Não temos nenhum comentário sobre essa pergunta 115A. Então, vamos passar para 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Será que tem espírito que vai ficar eternamente atrasado lá nas ordens inferiores? E os amigos espirituais dizem que não, não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Não é? Exatamente. Nós somos absolutamente imperfeitos, estamos sempre dispostos a dar uma nova chance aos nossos filhos. Eles podem ser rebeldes, podem ser, como é que se diz, preguiçosos. Se é que eles querem se modificar, nós estamos sempre ali, ajudando, empurrando, intuindo, né, aconselhando. Não faça isso, meu filho, até que ele vai chegar. Né? Então, nós não iremos efetivamente considerá-los eternamente o responsável se ele, de repente, na sua primeira juventude, cometeu atos irresponsáveis, mas depois ele se modificou, aquilo ficou para trás. Foi a vida dele em que ele era mais desligado, mas irresponsável. Mas ele não pode ser rotulado eternamente como uma pessoa irresponsável. Né? E se nós temos essa visão, imagina Deus, que é perfeito e justo, soberanamente justo e bom. Né? Então, Deus não condena ninguém a permanecer nas classes inferiores. Né? Nós somos espíritos perfectíveis, ou seja, podemos atingir a perfeição máxima que o espírito pode atingir, que é a perfeição relativa, uma vez que perfeito somente Deus o é. Né? Então, é tal Deus criou todos os espíritos,
simples e ignorantes. E disse, vai, caminha, aprende, estuda, se desenvolve e retorna para o espírito puro. Ao longo dessa caminhada, o espírito vai exercer o seu livre-arbítrio, em algumas ocasiões ele vai acertar, outras ele vai errar, e quando ele errar no exercício do livre-arbítrio, ele vai ter que corrigir o seu erro. Né? E isso é muito bom, porque a gente sempre tem a oportunidade de corrigir com a existência. Né? Então, Deus nos dá todas as oportunidades para nos corrigirmos, nos tornarmos espíritos puros. Só depende de nós. Né? Então, ele não fecha jamais nenhuma porta para a nossa melhoria íntima, para o nosso crescimento. Agora, a forma que nós iremos passar por essa porta, o tempo que nós iremos demorar para passar pela porta, só depende de nós. Né? E essa... Diga, Zé. E essa, né, Silvia, é a fatalidade bendita das nossas vidas, né? Que seremos perfeitos, né? Relativamente perfeitos. Essa é a única fatalidade que nós temos. Né? Exatamente, seremos espíritos puros, né? E isso, é muito interessante, né? É muito interessante quando você, né, observa as pessoas e você vê, às vezes, nós podemos ver isso, obviamente, numa escala diminuta, quando nós olhamos para trás, né, para a nossa vida, nosso comportamento, as coisas que a gente acreditava, as ideias que a gente defendia quando era jovem, né, quando era adolescente, estava no início dos nossos primeiros anos, né, no verdor ainda da nossa juventude, lá pelos 20 anos, por aí, muitas coisas que a gente fazia, né, e acreditava, ideias que defendíamos, e que hoje a gente vê, nossa, como eu era tolo, né? Como eu era tolo de pensar dessa maneira, hoje eu tenho uma visão mais ampla, e você fica. E outra coisa que a gente observa com muita facilidade também é a nossa transformação a partir do momento em que nos tornamos espíritas. Né? Indiscutivelmente, né? Todas as pessoas que nós conhecemos que entraram para a doutrina espírita, após algum período, eu sempre pergunto, você se acha hoje uma pessoa melhor do que você era antes da doutrina? Invariavelmente todos respondem, eu me considero hoje uma pessoa melhor. Eu me modifiquei para melhor com os conhecimentos espíritas. Então a gente vai ver que, né, a evolução, que a melhoria, que o crescimento moral, ele acontece. Né? Pode acontecer lentamente ou mais rapidamente. Então, mesmo aquela pessoa que é tida, né, como um grande fascínora, um inimigo da sociedade, um dia ele vai ser um espírito puro. Né? Um dia ele terá deixado para trás todos esses vícios, todas essas iniquidades, e estará no patamar dos espíritos puros também. Né? Quem não queira, porque a evolução é inexorável. Né? Ninguém pode dizer, eu não quero evoluir. Não, você pode não querer, mas você vai, né? Então, por isso é que quando a gente ouve, né, essas notícias aí tão alarmantes em relação a pessoas que cometeram crimes tão graves, por isso que o ideal que a gente faça é orar por elas, porque se Deus, né, dá a esse espírito a chance de se renovar, né, de chegar, de se tornar espírito puro, por que nós vamos condená-lo à pena eterna? Quem somos nós para condenar, né? Quem somos nós? Exatamente. Você tocando nesse assunto, me lembrou de outro ponto muito importante, que é o fato de que a doutrina espírita, de forma alguma, é a favor da pena de morte. Né? Porque, em primeiro lugar, ninguém tem o direito de tirar a vida de um semelhante. Né? Isso só a Deus, essa prerrogativa só a Deus pertence. Mas eu considero, e nós sabemos como espíritas, que cada minuto que você permanece na matéria é uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de refazimento. E aí, a doutrina espírita não é a favor de nenhum procedimento, de nenhum costume que abrevie a permanência do homem na matéria. Então, nós não somos a favor da pena de morte, assim como não somos também a favor da eutanásia. Né? Porque em todas as situações, né? Em todas as situações, o espírito deve permanecer na matéria, porque justamente o tempo que ele permanece na matéria é
extremamente valioso, né? Extremamente valioso. Quando fala-se, inclusive, da eutanásia, né? A pessoa, às vezes, está realmente nos últimos segundos da sua existência, mas naqueles últimos segundos ela pode tomar uma decisão, ela pode se arrepender de algo que ela tenha feito, e aquilo vai fazer a grande diferença para ela na vida espiritual e na sua próxima encarnação, né? Então, jamais, né? Jamais abreviar a vida em qualquer circunstância, né? A vida é muito, muito preciosa. Bom, e aí nós temos a pergunta 117, que é a seguinte. Eu acho que eu não li o comentário da 116. Será que eu li? Não, né? Então, não. O comentário da 116. Ele diz o seguinte: a evolução infinita atinge a todos e ninguém deixa de progredir. O que geralmente ocorre são atrasos na caminhada, devido aos empecilhos proporcionados pelos nossos vícios, desejos e paixões, que também aos poucos vão sendo deixados para trás, né? Num processo de iluminação espiritual que pode durar milênios. Exatamente, né? A evolução atinge a todos. Ninguém vai deixar de progredir. O que ocorre é acaso, né? Uns vão evoluir rapidamente ou lentamente, né? Eles comentam, nesse processo de iluminação espiritual, de crescimento, pode durar milênios, né? Milênios. Bom, a Miriam Becker está aqui nos falando, né? A questão do aborto também porque quando a questão da eutanásia, às vezes a pessoa pediu, né? Já que eu vou morrer mesmo, quero adiantar isso e tal. Né? A questão do aborto é um problema sério porque o espírito ele não está permitindo a sua própria vida, ele está tirando a vida de outro ser, né, de um espírito que iria reencarnar para ter a oportunidade que ele está tendo, né? Então é muito complexo, né? Essa questão, né? O espírito que colabora, que pratica o aborto, ele fica numa situação de dívida bastante séria. Porém, como em tudo, né? Em tudo existem atenuantes e agravantes, não podemos, né? Analisar todas as questões sob o mesmo prisma, né? Sob o mesmo prisma. Então, esta análise, né? Esse, digamos assim, esse julgamento, né? Só cabe a Deus. O que nós podemos dizer é que a doutrina espírita também é radicalmente contra a prática do aborto, né? A prática do aborto. Bom, e aí, continuando aqui, a pergunta 117, né? Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição, né? Certo. E aí os espíritos falam, certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais do que outra recalcitrante? Com certeza. Com certeza. Depende única e exclusivamente de nós, né? A rapidez com que vai se dar o nosso progresso, o nosso aperfeiçoamento. E aí você encontra aquelas pessoas, né, que já atingiram um patamar que, quando elas sofrem determinado tipo de ofensa, né, elas deixam para lá, perdoam e seguem a sua vida. Essas vai evoluir mais rápido, porque ela já aprendeu, né, a perdoar, desculpar. Ela consegue olhar os outros com olhos mais condescendentes e desculpar os enganos cometidos pelo semelhante em virtude da sua ignorância, né, do seu desconhecimento do que é certo e do que é errado. Mas você encontra também pessoas que falam claramente: eu não fez comigo, fez bem feito, porque eu não perdoo, né? Eu não perdoo, não desculpo, não quero mais ver na minha frente. Quantas pessoas falam isso, né? Não, para fazer comigo tem que fazer
fazer bem feito, que eu fazer uma vez só. Né? As pessoas têm esses ditos, né? Porque eu não perdoo, fez, está bem feito, a Deus não quero mais saber, morreu. Né? Fulano morreu para mim. Né? E pessoas, né, quando agem dessa maneira, elas estão na própria condenação. Né? A sua da lei divina, ao se julgarem, né, perfeitas. Eu digo que se julgam perfeitas porque uma vez que elas não perdoam os erros alheios, é porque elas acham que elas não vão cometer nunca erros e nunca vão precisar de perdão, né? Então, aí está a dificuldade, né? Aí está a dificuldade. Então, nós temos que pensar da seguinte maneira. Gente, eu tenho que pensar que esse irmão feliz para comigo, né? Isso porque ele é imperfeito assim como eu, né? Então, como ele hoje, de alguma maneira, precisa e merece que eu compreenda, eu desculpe pelo sua atitude menos feliz, um dia eu vou precisar também. Pode não ser exatamente o mesmo erro, o mesmo deslize, mas eu, como sou um espírito imperfeito, em algum momento da minha vida, vou precisar de desculpa, vou precisar de perdão. E, naturalmente, eu vou querer ser perdoado. Então, se eu vou precisar um dia de perdão, se eu vou querer ser perdoado, quem sou eu para dizer que não perdoo? Né? Não perdoo. Tá muito, muito interessante, né? Vejamos aqui o comentário, a pergunta 117. O progresso mais rápido daqueles que se esforçam mais, que se dedicam mais às causas do bem e se propõem a viver em paz, em comunhão com os seus semelhantes, afastando-se gradativamente dos vícios, dos desejos e das paixões. E eu diria que o progresso mais rápido nos humildes, né? Porque a humildade nos ajuda muito a passar por essas coisas sem nos sentirmos medrados, ofendidos, né? Não, quando eu digo humildade, eu não digo subserviência, não. Mas é você realmente ver que está lá, não importa, né? Não importa. Eu considero a humildade uma das virtudes mais excepcionais e mais difíceis, talvez, da gente conseguir desenvolver. Algumas pessoas dizem, não, eu sou muito humilde. Não, já não é, porque você já é orgulhoso. Né? Já é vaidoso, já está dizendo que você é humilde. Não, eu sou muito humilde. Não é bem assim, né? Humildade não é pobreza, tá? Você pode ser uma pessoa extremamente aquinhoada financeiramente, ser uma pessoa humilde. Não se vangloriar daquilo, não querer crescer em cima dos outros por causa das suas posses materiais. Você é uma pessoa humilde. É uma pessoa simples. Então, nós temos que entender bem o conceito de humildade, buscar desenvolver em nós este conceito, né? Conceito de humildade, porque Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito, e pobre de espírito significa humilde, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, né? Ou seja, porque eles herdarão o reino dos céus. Então, busquemos ser humildes, né? Porque é muito bom. Bom, na pergunta 118, Kardec fala o seguinte, podem os espíritos degenerar, ou seja, o espírito atingiu um patamar evolutivo, ele pode se degenerar, né? Às vezes você tem o seguinte, fulano era um filho tão bom, era um filho maravilhoso, de repente só um degenerado, só faz coisa que não deve. No fundo, o espírito não era bom. Porque se fosse bom, se ele já tivesse atingido aquele patamar evolutivo, ele nunca iria retroagir. Então, o espírito não degenera. Uma vez atingida determinada evolução, determinada compreensão, determinado nível evolutivo, jamais ele vai retroagir, né? Então, Kardec pergunta, podem os espíritos degenerar? E os espíritos dizem não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que
daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Tá? É a mesma coisa, gente, olha só. Uma pessoa analfabeta, aí foi alfabetizada. Ela pode voltar a ser analfabeta? Nunca mais. Nunca mais. Aquele conhecimento foi adquirido e não tem como ela voltar a ser analfabeta, não tem a menor condição de voltar a ser analfabeta. Né? Então, é a mesma coisa o espírito. Quando ele atinge um patamar evolutivo, quando ele apreende determinada coisa, aquilo está dentro dele. É por isso também que os espíritas, né, não aceitam a teoria dos anjos decaídos, porque um anjo não vai decair. Um anjo não vai deixar de ser anjo para ser um espírito menos feliz, uma vez que ele já atingiu o patamar da angelitude. Então, é anjo, vai ser anjo eternamente, então vai decair. Né? Bom, e no comentário, né, dessa pergunta 118, eles dizem o seguinte: os espíritos podem se comprometer por tempo quase ilimitado, mas chega sempre o dia da redenção, em que ele volta ao caminho real da vida, partindo daí para a conquista definitiva da sua liberdade espiritual. O verdadeiro saber é aquele que tem sabor, ou seja, aquele que passou pelas experiências da vida, mesmo que estas sejam amargas. Né? Então, nós vamos aprender, vamos vivenciar essas experiências, e uma vez aprendido, não mais vamos desaprender. Né? Então, a tal história. O espírito pode até, né, ficar empacado ali naquela posição, né? Não andar para frente, mas para trás ele não vai. Né? A mesma coisa, vamos imaginar o aluno. O aluno pode até repetir o segundo ano, repete o segundo ano, uma vez, 2 vezes, mas ele nunca vai voltar para o primeiro ano de novo, porque ele já foi promovido ao segundo. Ele pode ficar parado ali, né? Se ele não se dedicar, se ele não resolver estudar e se melhorar. Mas voltar para o primeiro ano, jamais. Então, é exatamente isso que acontece com os espíritos. Uma vez aprendida determinada lição, uma vez adquirida determinada virtude, ele jamais a perde. Né? Jamais a perde. Bom, meus queridos, chegamos então ao final, né, Elisete, do nosso programa de hoje. São 18h01. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante, né, o nosso estudo dessa tarde e que possamos estar juntos na próxima semana. Ok? Então, boa noite, pessoal. Obrigada. Bom final de semana para vocês, né? Aproveitem bastante. Tchau, Elisete. Bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.